Você conhece a corrida Ironman? Ela é composta por 3 modalidades. Primeiro são 3,8 km de natação, depois 180 de ciclismo e por último 42 de corrida. O atual recordista dessa prova fez tudo isso em 7 horas e 40 minutos. Gente, essa corrida não é para qualquer um não. Eu fiz um dia uma loucura de ir daqui de Jacareí para São Paulo, uns 140 km de bicicleta e demorei quase 2 dias. Imagina, fazer tudo em 7 horas. Sem comentários. Para fazer essa corrida é preciso muitas horas de treino e dedicação. Essa semana a gente vai aprender como vencer uma corrida muito mais complexa e desafiadora que essa, a corrida da fé. Cola comigo que hoje eu quero te ensinar 3 segredos para você ser campeão nessa corrida. E aí, bora comigo pro treino? Quando eu fui de bicicleta para São Paulo, eu tive a ideia de fazer essa aventura umas 6 horas da manhã e às 11 horas eu já estava partindo. Eu sabia que era um grande desafio e isso não é para qualquer pessoa. Então eu liguei para um amigo que tinha essa experiência, que já havia feito isso e ele me deu algumas dicas muito importantes. Gente, ele foi essencial. As dicas que ele falou, se eu não tivesse seguido, eu não teria nem saído de casa direito. Ele me alertou sobre coisas que eu poderia esquecer, que iam acabar com a minha viagem. Essa é a primeira grande dica que Paulo nos ensina no livro de Hebreus. Na corrida da fé, ele diz para nós buscarmos referenciais e aprender com esses referenciais. Ele inclusive nos dá vários exemplos lá na famosa galeria dos heróis da fé em Hebreus no capítulo 11. Lá ele cita vários nomes relevantes que entenderam e exerceram a fé nas suas vidas e foram vitoriosos. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora. Você sabe o que é fé? O que é fé para você? Coloca aqui nos comentários antes de você continuar. Paulo explica que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Fé é certeza, é a certeza daquilo que você não está enxergando, mas que você sabe que vai acontecer. Todos os exemplos citados lá em Hebreus no capítulo 11 têm uma coisa em comum. Todos eles acreditaram apenas nas palavras de Deus. Eles não tinham nenhuma garantia, nenhuma prova, nenhuma evidência de que essas promessas se cumpririam, mas eles enxergaram além das suas limitações, além dos seus medos e se firmaram unicamente na palavra de Deus. Noé, por exemplo, teve que erguer um barco gigante num lugar que nunca tinha chovido. Abraão acreditou na promessa da descendência mesmo tendo uma esposa estéril. Esses exemplos, essas referências, elas mostram que a gente precisa e pode confiar em Deus. Use esses exemplos para te auxiliarem na sua caminhada. Cerque-se dessas testemunhas porque elas vão te ajudar a se livrar de tudo que te atrapalha para que você possa chegar com perseverança ao final dessa corrida. Achei bonito, viu? Tá lindo. Toda corrida tem uma chegada e da nossa corrida a chegada é a fé. Como o próprio nome diz, a gente vai alcançar a vitória quando a gente alcançar uma fé perfeita. E essa fé é a nossa vitória. Mas sabemos que isso é impossível, porque nós somos pecadores, nós não conseguimos desenvolver uma fé perfeita. Mas quando estamos falando da corrida da fé, entenda, a jornada é tão importante quanto a chegada. Como os israelitas no deserto, a gente tem que usar a jornada para nos preparar para chegar. A perseverança, ela é uma característica do povo de Deus, especialmente no tempo do fim. Sem a perseverança, a gente não vai ser capaz de receber o cumprimento das promessas de Deus. Os que creem precisam conservar a fé. Para perseverar, você precisa acreditar. E para acreditar, você precisa de fé. Para chegar no final dessa corrida, você precisa entender que o processo vai te preparar para isso. Não espere só o prêmio quando você chegar lá, não. O prêmio é conquistado ao longo do percurso. Que a sua preparação seja uma vitória. Que os seus treinos sejam uma vitória, que a sua jornada feita por quedas e derrotas seja uma vitória. Parabéns, só cair. Mano, que corrida, né? Aham. Foi uma corrida épica pra mim, né? Eu fiquei em 7º lugar, larguei em 7º lugar, fiquei em 2º. O segredo é manter os olhos fixos em Jesus. Afinal, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mesmo se você passar por dificuldades, suporte-as recebendo-as como disciplina, porque a disciplina nos fortalece para a nossa vitória. Eu ando na cega. Eu tô atirando no cego. Não aguento mais não. Tá dentro de casa agora, preso. Aqui eu não saio mais nunca. Já botei cola maluca aqui já, ó. Tô todo colado na cola maluca. Hebreus capítulo 12 diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz e agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Logo, ele é a melhor pessoa para nos ensinar a respeito de como ser vitoriosos nessa terra. Jesus é chamado de autor da nossa fé porque ele é o que torna a fé possível. Só que ele não apenas é o autor, como também o consumador. Isso porque ele foi o único capaz de terminar essa corrida. Consumar significa concluir e ele foi o único capaz de concluir a corrida da vida sem ter pecado. Isso significa que Jesus é ele quem torna a fé possível e é o seu exemplo que personifica perfeitamente o que é uma vida com fé. Com ele,
a fé atingiu a sua expressão perfeita, a sua expressão máxima, e Ele nos capacita para que a gente tenha essa fé também. Resumindo, primeiro, a fé está presente em vários exemplos da Bíblia. Segundo, a fé é fruto de perseverança e de aprendizado ao longo do processo. Terceiro, a fé é concedida aos que correm com Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Agora é a nossa vez de correr. Embora a gente nunca possa alcançar com as nossas próprias forças o que Jesus fez, a gente tem o seu exemplo diante de nós. E assim, pela fé nele e mantendo os olhos fixos nele, como os outros fizeram antes de nós seguiremos firmes em frente com fé, confiando nas suas promessas e na sua grande recompensa. O nosso crescimento na graça, a nossa alegria, a nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que nós cresceremos em graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Decida hoje acreditar nesse Deus, que já deu inúmeras provas de que Ele é digno da sua confiança. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Com fé, é impossível não se aproximar de Deus. E aí, você decide hoje aprofundar sua fé em Deus? E às 11 horas eu já estava partindo. Eu sabia que era um grande desafio, eu nunca tinha feito isso. Teve que erguer um barco gigante num lugar que nunca tinha chovido. Gente, algo nunca tinha... Noé, por exemplo, teve que erguer um barco para preservar. Agora é a nossa vez de correr. Tenso. O atual